Bom dia a todos. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos, cumprimentando a nobre deputada Élica Takimoto, deputado Chico Machado, deputado Fred Pacheco, meu irmão, nosso líder, deputado Luiz Paulo. Agradeço a todos a presença. Conforme convocação para a nossa sessão extraordinária, estão em pauta 2 projetos. O primeiro trata-se item 1 da pauta, mensagem do Poder Executivo, número 15 de 2025, sobre a indicação do senhor Thiago Pampolha como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Cadê a pauta? Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é de minha relatoria, é pela legalidade, asseverando que se trata de vaga oriunda do Poder Executivo, portanto, a mensagem do governador Cláudio Castro, indicando o senhor Thiago Pampolha, perfaz os requisitos constitucionais de provimento ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o parecer é pela legalidade em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, consultando o regimento interno, especificamente o artigo 26, no que compete às comissões permanentes, no parágrafo 1º, é a competência da Comissão de Constituição e Justiça. E diz o seguinte: qual é a competência? A Comissão de Constituição e Justiça compete manifestar sobre todos os assuntos quanto ao seu aspecto constitucional, legal, jurídico e ainda exercício dos poderes estaduais, organização judiciária, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar e Corpo Bombeiros, ajustes, convenções e litígios, licença do governador e do vice, e na linha H, Tribunal de Contas do Estado. Perfeito. Então, não era norma nesta casa a Comissão de Constituição e Justiça opinar. Então, estou dizendo que é um preceito do regimento interno. Então, quando Vossa Excelência nos convoca com um apoio regimental. Perfeito. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que a gente está examinando, não está examinando mérito, né? Como diz lá, como diz o caput, né? Do parágrafo 1º, aspecto constitucional, legal ou jurídico. Né? Segunda questão, a vaga é do Executivo, do Parlamento ou do Ministério Público? No meu entendimento, a vaga é do Executivo. Nolasco foi nomeado no ano de 1998 pelo governador Marcelo Alencar, no qual eu era vice-governador. Antes ele tinha sido presidente da SEDAI. Então não há dúvida nenhuma. Mensagem 5 de 98. A vaga, quem indica, é o Poder Executivo. Terceiro, senhor presidente, que eu vi na mídia. O conselheiro precisa ter nível superior. Vou me respaldar primeiro na Constituição Federal. Artigo 73 da Constituição Federal. O Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. 1. Mais de 35 anos e menos de 70 anos. Por exemplo, o Chico, nesse quesito, pode ser candidato e eu não o posso. Idoneidade moral... Obrigado pelo lançamento da candidatura. Idoneidade moral e reputação ilibada. 3. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Inciso 4. Mais de 10 anos no exercício de função ou de efetiva atividade profissional
que exige os conhecimentos mencionados no exercício anterior. Isto diz a Constituição Federal. Perfeito. A Constituição do Estado, ela foi modificada pela Emenda Constitucional 53, de 26 de junho de 2012, e dá ao artigo 128 redação similar à Constituição Federal. Mais de 35 anos e ainda não se foi alterada menos de 65. A federal já está alterada para 70. Idoneidade moral e reputação ilibada. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Cópia literal da Constituição Federal. Mais de 10 anos no exercício da função ou de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no exercício anterior. Consultando o currículo do vice-governador, porque ele ainda é vice-governador, Tiago Pampolha, eu verifico que ele teve 3 mandatos, sendo que no segundo mandato acumulou mais ou menos uns 2 anos a Secretaria de Meio Ambiente. 3 vezes 4, 12. E é há mais de 2 anos vice-governador do Estado, 14. Então, preenche os 10 anos naqueles conhecimentos explicitados, porque o parlamentar mexe com direito orçamentário, com direito constitucional, com direito tributário e muitas outras e múltiplas funções, na função específica de fazer o controle externo da administração pública. Então, eu verifico que, sob o ponto de vista da legalidade, o nome proposto preenche todos os requisitos regimentais e constitucionais. Obrigado, presidente. Deputado Luiz Paulo, me permito aqui uma pequena parte na fala de Vossa Excelência. De fato, como sempre, Vossa Excelência foi preciso cumprimentar a deputada Célia Jordão, mas Vossa Excelência foi muito preciso que todos os argumentos que Vossa Excelência traz à colação estão expostos no relatório, inclusive que foi consubstanciado com o diálogo que tivemos recentemente. Quero deixar claro aqui e agradecer, está aqui o doutor Dante, procurador, viu o doutor Dante aí, doutor Dante, e a presença conosco do doutor Robson, procurador-geral da Casa, que tem trabalhado muito em parceria com a CCJ e, a rigor, nós não necessariamente precisaríamos até fazer essa reunião. O fizemos por força do regimento, no dispositivo que foi lido pelo deputado Luiz Paulo, que consta no parecer, e isso segue uma lógica que nós adotamos aqui desde o início dessa legislatura, sob a presidência do presidente Rodrigo Bacelar, que é fortalecer os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça. Sem nenhuma falsa modéstia aqui, é a maior comissão da Casa e ela tem a prerrogativa de opinar e deliberar sobre qualquer assunto, dentre os quais a questão relacionadas aos órgãos que foram mencionados pelo deputado Luiz Paulo, que constam no Estatuto, no regimento da Casa. Então, é fundamental que nós, que aqui deliberamos diversas vezes, inclusive a mudança do iter processual de tramitação de projetos legislativos, que quando o projeto sai, recebe parecer de uma comissão temática, ele obrigatoriamente tem que retornar à comissão para que seja verificada a legalidade e a constitucionalidade. Portanto, perfazendo cumprimentar o deputado Alexandre Knoploch, nós estamos aqui dando parecer não pelo mérito, embora o deputado Luiz Paulo já tenha antecipado que é pertinente o currículo apresentado e a trajetória, sobretudo política, de 3 mandatos de vice-governador com os requisitos constitucionais, mas nós estamos fazendo análise de legalidade sobre a mensagem. Portanto, com toda a força estampada na discussão, nos argumentos propostos pelo deputado Luiz Paulo e no parecer, a vaga é do Poder Executivo, porque visa substituir alguém que foi nomeado pelo Poder, indicado pelo Poder Executivo e aprovado pela Assembleia Legislativa em 98. Então, nesse sentido, é o parecer pela legalidade. Ainda em discussão. Algum deputado quer discutir? Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao segundo item da pauta desse edital de convocação da nossa reunião extraordinária. Presidente.
Deputado Fred Pacheco. Rapidamente, e já pedindo desculpas, eu vou precisar me ausentar e já passando o motivo da minha ausência. Ontem faleceu de maneira muito súbita e muito triste um funcionário do Márcio, do meu irmão Márcio Pacheco, hoje presidente do Tribunal de Contas. Foi nosso colega aqui na casa, né? Foi nosso colega aqui na casa, o Tiago Pereira, o Tiaguinho. Ele sofreu um acidente ontem de moto pela manhã, veio a falecer. Trabalhou aqui na casa, acho que uns 10 anos, com o Márcio, nos 2 mandatos do Márcio. E já estava trabalhando com ele no Tribunal de Contas. Então, é uma perda lastimável, e eu vou correndo agora para poder participar de um trecho no momento do velório, mas devo estar aqui de volta às 12 na nossa Comissão de Normas Internas. Então, aqui só levantar essa questão, pedir as orações de todos, a família, e vou representá-los a todos lá. Meu irmão, a nossa homenagem. Eu vou pedir que mande um abraço para o conselheiro, para a família do Tiaguinho, que era uma pessoa querida maravilhosa, todos, né? Um garoto que vivia tão bem aqui entre nós, e fui surpreendido por essa triste notícia que o senhor me deu agora. Foi o braço direito do então deputado Márcio Pacheco durante muito tempo. anos. Hoje cumpriu a sendo função lá no TCE. Cumprir essa função lá. De fato, uma perda irreparável. Irreparável. E aí faço aqui o reconhecimento de Vossa Excelência, mesmo nesse momento, ter vindo para prestigiar a comissão, votar, e que esteja conosco aí ao meio-dia. Obrigado. Estaremos juntos. Leve um abraço a todos, ao conselheiro e à família. Item 2 da pauta, projeto de lei complementar 36 de 2025, trata-se de mensagem cuja ementa altera as leis complementares do Estado do Rio de Janeiro, números 106, de 3 de janeiro de 2003, de 129, de 10 de setembro de 2009, 159, de 2 de maio de 2014 e 199, de 9 de fevereiro de 2022, e dá outras providências. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão, para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, tive a oportunidade de ler o projeto, que tem alguns elementos contraditórios. Por exemplo, em vez de usar a palavra subsídio, em algumas vezes está se usando a palavra estipêndio. Estipêndio, na minha interpretação, pode ser uma forma de remuneração, mas que não caracteriza vínculo empregatício. E estipêndio também pode ser usado para você interpretar como quiser e bem entender. Então, no meu entendimento, a palavra correta é subsídio e não estipêndio. Parece um jogo de semântica, mas não o é. Segundo, senhor presidente, concordo plenamente com uma das emendas que sei que Vossa Excelência fez, não permitir o afastamento para a reeleição do Procurador-Geral. O presidente da República não se afasta, o governador do Estado não se afasta, os prefeitos não se afastam. Por que qualquer outro cargo vai se afastar para ter reeleição? Não faz, no meu entendimento, o menor sentido. E isso entrou na lei orgânica do Ministério Público, numa célebre reunião da CCJ, onde dois segmentos do Ministério Público se degladiaram e dividiu o parlamento ao meio. E foi feita essa proposta, e que acabou sendo a da maioria. Mas eu concordo plenamente que isso é um absurdo, porque contraria a regra geral do processo de reeleição, que é concorrer no cargo. Perfeito. Até porque você está fechando teu governo, você bota outro no teu lugar, evidentemente o outro pode fazer tudo que você fez. Não faz o menor sentido. Segunda questão diz respeito à quarentena. E a quarentena, senhor presidente, não é exclusiva do Ministério Público. A quarentena é do Ministério Público, é do Judiciário
E, no meu entendimento, não a li ainda, também eu acho que seja da Defensoria, mas eu não li ainda a lei orgânica da Defensoria. Mas eu entendo que a quarentena, quando a proposta é quem se aposenta tem que ficar 3 anos sem advogar e você introduzir 1/3 de gratificação de subsídio, eu tenho que verificar isso, no meu entendimento, para não advogar em lugar nenhum do Estado, né? E não somente no local que você foi titular, porque senão não justifica, no meu entendimento, esse tipo de subsídio. Mas, de qualquer jeito, a gente no plenário vai produzir essas emendas e outras coisinhas não tão relevantes. E até porque a vida aqui no parlamento é sempre assim. O Ministério Público consegue algum ganhar mais, em seguida consegue o Judiciário. O Judiciário consegue um ganhar mais, em seguida o Ministério Público. Eu já estou careca de ver isso. Não estou só fazendo alerta, senhor presidente. Tá certo, deputado Luiz Paulo. Obrigado pela fala. Certamente sei que Vossa Excelência poderá ser o autor de emendas e considero que sejam pertinentes à discussão, mas Vossa Excelência também participou comigo de uma reunião prévia sobre a matéria e o parecer é justamente tentando adequar o que já tinha sido discutido anteriormente. Que tinha sido acordado e certamente será objeto de futura discussão quando por ocasião do plenário. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputada Célia Jordão. Bom dia, presidente, né? Meus colegas deputados e deputadas. Primeiro, parabenizar por trazer essa matéria aqui à pauta, porque ela já está na ordem do dia, né, de amanhã, e é uma oportunidade, né, para que nós possamos também já iniciar sanando algumas dúvidas. Perfeito. Algumas delas levantadas aqui pelo nobre deputado Luiz Paulo. E se me permite, deputada Célia, interrompendo Vossa Excelência, é na lógica também de fortalecer o trabalho da comissão, porque poderia colher somente o parecer em plenário e perderia a qualidade do debate. Não obstante que outras emendas surjam e que a gente continue fazendo o debate, porque teremos oportunidade de, na primeira, na segunda discussão, fazê-lo, mas prestigiando o trabalho da CCJ, já que faríamos uma extraordinária. Desculpa interrompê-la. Não, perfeito. É importante mesmo que as matérias sejam debatidas, né, presencialmente pelos membros da CCJ em comissão. Uma das minhas dúvidas diz respeito também a essa questão da quarentena, que é a alteração do artigo 106, né, porque ele coloca a questão indenizatória. E menciona também na mensagem que a mensagem vem acompanhada do estudo do impacto. Aí eu estive olhando a tabela, eu francamente achei, não é, o estudo apresentado muito raso, porque não foi apenas um benefício que as alterações previram, e o estudo do impacto ele não veio detalhado com relação ao que cada benefício vai trazer, de fato, de impacto ao orçamento público, né? Então, aqui, a questão, por exemplo, indenizatória, a aposentadoria dos membros do Ministério Público no período de quarentena não traz claro no artigo, por exemplo, da onde vai sair, qual é a fonte pagadora dessa indenização, uma vez que o Fundo de Previdência não se presta a isso, né? Então, também não traz claro qual é a fonte de custeio, né? Tesouro e royalties de participação especial. É um mix dos dois. Pois é, mas a lei não traz claro, eu acho que deveria trazer, porque isso até na execução, não é, se aprovado for, para eles também vai ser uma das questões que pode trazer dúvidas, né, na execução dessa questão, né? Então, o estudo do impacto ele deveria estar mais claro. Eu acho que isso prejudica, inclusive, a análise, né, do projeto de lei. A outra questão, né, que está lá no artigo 2º... A senhora me dá uma parte? Pois não, deputado. Porque a senhora está no 106.
parágrafo 2º. Exato. Que é a questão da aposentadoria, a quarentena. Exatamente. Eles não escreveram o parágrafo 1º, que eu vou ler para a senhora. Aos membros do Ministério Público é vedado o exercício da advocacia no juízo ou órgão do tribunal perante o qual tenha desempenhado suas funções antes de decorrido 3 anos de seu afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Então, está restrito o juízo ou o órgão tribunal que o cara teve lotado. Mas, na vida, ele foi lotado em muitos lugares, mas eu pressuposto que tenha sido na última lotação. Ora, então ele não está impedido de advogar, está impedido de advogar naquele pequeno segmento. Então, no meu entendimento, devia ser modificado o parágrafo 1º do artigo 106. Por isso, pedi a parte a Vossa Excelência. Esse pequeno segmento que o senhor refere é o Ministério Público? Sim, ao membro do Ministério Público é vedado o exercício da advocacia no juízo, que é a primeira instância, ou órgão do tribunal perante o qual tenha desempenhado suas funções antes de decorridos 3 anos de seu afastamento de cargo por aposentadoria e exoneração. Quer dizer, é o final da sua vida. Gestão. Então, na verdade, não pode advogar somente naquele 1/20, 1/30 do conjunto de todas as varas, câmaras, etc. E para deixar claro, eu boto uma emenda aditiva no relatório, que é o 106A, partindo do pressuposto colocado pelo deputado Luiz Paulo, que a gente vê isso acontecendo recorrentemente. Aquilo que o Ministério Público discute, automaticamente a magistratura também o faz e vice-versa. Então, fiz um adendo botando o 106A, que o mesmo princípio da quarentena exposto a ser aplicado pela magistratura deverá ser por norma regulamentar do Tribunal de Justiça. Porque a gente já sabe que é a mesma lógica, e eu tenho a minha dúvida também em relação à defensoria, não sei se procede da mesma forma, não tem que fazer uma consulta lei orgânica deles. Agora, só, deputada Célia, pegando o gancho no que Vossa Excelência fala da questão do estudo de impacto e os aspectos orçamentários para custear a medida, eu não fiz a discussão no parecer, porque seria contraditório a algo que eu tenho defendido aqui. Por muito tempo, se levou em consideração que, para o cumprimento dos atos das disposições constitucionais transitórias, seria necessário um estudo de impacto, sim, mas não necessariamente da Fazenda. Muito embora a Fazenda considere que ela é a única competente para fazer esse estudo. Eu tenho defendido que, inclusive, os nossos gabinetes têm a capacidade de acostar no projeto um estudo de impacto orçamentário, ou a assessoria fiscal da casa, ou seja lá quem for o proponente. Então, nesse sentido, por mais que me filie ao entendimento de Vossa Excelência, que é muito pobre o estudo, de fato, ele existe. Então, nesse sentido, foi cumprido os requisitos dos atos das disposições constitucionais transitórias. Só nesse sentido que eu superei a matéria, embora me filie ao seu entendimento, que de fato é muito pobre. Né? Questionamento não é nem que seria a Cefaz a competente, é que eu entendo de fato que não foi aprofundado de forma a não demonstrar o impacto. Se for olhar, né, ao que eles colocam para o ano de 2025, 30 mil, e 2026 pula para quase 1 milhão, então aí a gente fica, de fato, pensando, quais dos benefícios aqui previstos faz elevar, entanto, essa despesa, que eu acho que poderia ter vindo mais detalhado. Apenas isso. E aqui a gente luta muito para melhoria do equilíbrio do orçamento público, e que todos esses órgãos, ainda que independentes, mas todos usufruem do mesmo orçamento. Então, inclusive, a gente, agora, na análise da LDO, um dos compromissos é que todos façam o seu dever de casa no exercício do equilíbrio das suas contas. E, ao invés de estar gerando maiores gastos, também possam propor medidas de diminuição dessas despesas. Mas, com relação ao parágrafo 1º, aqui o 106, ele apenas espelha o que está disposto lá no artigo 95 da Constituição Federal, inciso 5º,
que diz exercer advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou. Isso para os magistrados, né? Então, como eles estão propondo essa simetria, por isso apenas eles estão espelhando. Mas nada impede que hajam essas emendas. Lá no artigo 2º, parágrafo 1º, ele fala: as férias não usufruídas serão convertidas em indenização equivalente ao valor do estipêndio mensal recebido pelo membro do Ministério Público, acrescido do respectivo terço constitucional. Então, não tirou férias, isso se traduziria o quê? Num 14º salário? Mais um terço? Seria isso? Né? Sim, a férias remunerada. E quando bota a palavra estipêndio, estipêndio pode ser tudo ou nada. Tinha que botar subsídio. Pô. Então, são questões que eu acho que a gente, né, deveria estar também aí se debruçando um pouco mais. E a dúvida lá no artigo 5º, que altera o artigo 8º e o 6º, é em relação à licença. No artigo 8º, ele diz: o desempenho cumulativo de funções na administração do Ministério Público conferirá direito a 1 dia de licença retributiva a cada 3 dias de acumulação, na forma de resolução do Procurador-Geral de Justiça. E no artigo 6º, ao membro do Ministério Público serão conferidos 2 dias de licença compensatória. Né? Por que em um artigo ele chama de licença retributiva e no outro ele chama de licença compensatória? Né? Então, isso é também uma das dúvidas que paira em relação ao projeto apresentado pelo Ministério Público, que, sem sombra de dúvidas, é uma instituição que desempenha um papel relevante, né, no Estado do Rio de Janeiro, no Brasil, né, com relação à fiscalização, né, de atos, mas essa casa também tem a competência, não é, do controle externo das ações deste mesmo órgão. Então, portanto, eu acho que aqui o debate, eu levanto essas dúvidas para que a gente possa também refletir, mas Vossa Excelência já emitiu o parecer, né, que nós possamos, então, apresentar as emendas de plenário. Perfeito. Deputada Célia, o discurso de Vossa Excelência só fortalece o seguinte: já antecipo que me filio a boa parte ou a totalidade dos argumentos de Vossa Excelência. Absolutamente pertinente, a gente tem que demonstrar a força do parlamento, sim. Tem aspectos aí que eu comungo e considero que estejam equivocados, talvez seria essa a palavra, e parabenizo ao olhar atento de sempre e minucioso de Vossa Excelência. De tudo que Vossa Excelência expõe, talvez o único argumento que pudesse ferir a constitucionalidade é a questão do estudo de impacto, que, apesar, como disse anteriormente, me filiar com o entendimento de Vossa Excelência, que é muito pobre, foi cumprido o aspecto formal do que está exigido na lei, que é a apresentação do estudo. A gente aqui várias vezes já deu o projeto pela inconstitucionalidade, porque ele não cumpriu aquilo que está disposto nos atos das disposições constitucionais transitórias, portanto, inconstitucional. Eu não estou avaliando aqui a qualidade do estudo, que pode ser objeto de mérito em plenário, mas foi cumprido o requisito formal. Hoje, na CCJ, a gente está, em primeiro lugar, cumprindo o papel de valorizar a comissão e antecipar a discussão da matéria aqui entre os membros, analisar o aspecto de constitucionalidade, legalidade e forma, e depois, no plenário, no momento especial, discutir todos esses aspectos que a deputada Célia está colocando. Por isso que o parecer se ateve exclusivamente às adequações frutos do acordo preliminar e a análise de constitucionalidade. E depois, pertinente, a gente vai fazer as emendas adequadas. Me permite uma parte? Deputado Luiz Paulo. Em sua defesa, muito obrigado. Estou aqui me lembrando. Vossa Excelência me defendendo lá, doutor Robson, eu me sinto seguro. Eu aqui para acusar, né? Houve uma lei aprovada para essa casa da cadeia produtiva do aço. O Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e um dos quesitos levantados é que a DCT, o impacto, ele não usou a palavra muito pobre, mas o impacto não estava completo. E a decisão
do TJ foi o seguinte: apresentou o impacto. Não compete ao Tribunal de Justiça analisar se o impacto é médio, bom ou ruim. E não acatou a ação direta de inconstitucionalidade. Isso em defesa do parecer da CCJ. Agora, no mundo real, prático, Vossa Excelência tem toda a razão. Perfeito. Deputada Célia, Vossa Excelência tem aliados aqui para defender a pauta que Vossa Excelência está apresentando. Já antecipo e parabenizo pela fala. Não havendo mais quem queira discutir, Vossa Excelência não quer discutir a matéria relevante assim, não, deputado Chico Machado? Vossa Excelência vem só para fazer compor o quórum, né? Eu estou em silêncio. Está preocupado com outro assunto aí no celular. Eu estou em silêncio absoluto, aguardando o pronunciamento de Vossa Excelência, que eu escuto com muito carinho e zelo. Ainda bem que tem deputados zelosos que cumprem o seu papel, que está aqui só para fazer o quórum. Obrigado, deputada Célia, por cumprir o seu papel e do deputado Chico Machado também. Deputado Quinoploc, fazer uso da palavra? Lógico que não. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Não há mais itens na pauta, doutor Robson. Passar a palavra para Vossa Excelência. Amanhã tem CCJ, né? Tem CCJ, sempre habitual, quartas-feiras. Passar a palavra para o doutor Robson, nosso procurador-geral. Agradecer mais uma vez a parceria, a competência e a presença de Vossa Excelência. Muito bom dia a todas e todos. Bom dia ao presidente Rodrigo Amorim, aos deputados. Dizer que é uma honra para a Procuradoria participar desse momento, acima de tudo porque, como bem destacou o presidente Rodrigo Amorim, pelo menos no que temos de memória da Casa, em arquivos, é a primeira vez que a CCJ se manifesta sobre escolha de conselheiros em Tribunal de Contas. Eu já faço a leitura do regimento há muito tempo, conforme o deputado Luiz Paulo bem destacou, consta lá na linha H do parágrafo 1º do artigo 26 que cabe à CCJ se manifestar sobre a matéria, mas obviamente que cada presidência, cada mesa diretora tem a sua prerrogativa de interpretar o regimento na forma que lê e sistematicamente interpreta. Então, a interpretação sistemática das mesas anteriores era que a mensagem ia direto à Comissão de Normas Internas e hoje a gente está inaugurando uma novidade na Casa, muito em nome do trabalho que o deputado Rodrigo Amorim e, obviamente, todos os membros do colegiado fazem aqui na comissão. Então, eu quero deixar os parabéns e dizer que a Procuradoria tem muito prazer em participar desse momento. E fica aqui o nosso agradecimento e reconhecimento pelo apoio que a Procuradoria tem dado nesse processo de fortalecimento da CCJ. Em todas as vezes que houve dúvida, Vossa Excelência sempre foi preciso nos pareceres, assim como o doutor Dante também, sempre fortalecendo o trabalho da CCJ, das comissões da Casa, das CPIs. Então, Vossa Excelência tem fortalecido todo esse movimento que a gente está fazendo com o presidente Rodrigo Bacelar, de força dos nossos mandatos, garantindo as prerrogativas dos parlamentares, das comissões, as medidas mais drásticas nas CPIs. Vossa Excelência sempre vai ao parecer muito preciso ali e permite que a gente possa avançar e trabalhar. Quero aqui agradecer a presença de todos, agradecer a realização dessa sessão que, pelos motivos expostos, foi tão rápida, nós fizemos assim tão intempestivamente, eu diria, mas que cumpriu o papel aqui de fortalecimento do nosso trabalho da CCJ. Agradecer a deputada Élica pela presença, deputado Chico Machado, deputado Luiz Paulo, deputada Célia Jordão, deputado Quinoploc também presente aqui, um membro tácito da CCJ, tem participado aqui das discussões. Então, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão e, desde já, convocando para a nossa sessão ordinária de amanhã da CCJ e aqueles deputados e a todos que queiram participar da sessão de meio-dia da Comissão de Normas Internas, que será nessa sala, também presidida por mim, e dizendo que, por determinação do presidente Bacelar, a sessão vai ser aberta, como tem que ser, com a presença da imprensa e televisionada pela TV Alerj. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.